Prazer, galera. Um prazer receber vocês. Vamos aguardar alguns minutos. Em breve a gente começa de fato a nossa transmissão do conteúdo das palestras de hoje. O Lucas daqui a pouco já deve estar ingressando aqui na transmissão. Por enquanto, a gente vai recebendo a galera que está chegando. De novo, assim como ontem, obrigado, Paulo, pelos parabéns pelas palestras de ontem. A gente já vai recebendo o pessoal agradecendo pela presença de todos. Todas as organizações, os grupos de estudo que estão representados aí, a galera que tem acompanhado o nosso trabalho e que de alguma forma também tem contribuído, participando, né, com a gente desde ontem. Hoje nós teremos 3 palestras, assim como ontem, e teremos então Lucas Freire, em primeiro lugar, falando sobre uma perspectiva da economia na filosofia reformacional, né, na visão dos neocalvinistas holandeses, especificamente a respeito do Abraham Kuyper e do Groen van Prinsterer. Vamos ter o Anderson Barbosa Paz, um dos membros do nosso grupo, falando a respeito do STF, do funcionamento do STF. E também teremos, no fim, para fechar o nosso fórum, a presença ilustre do David Koizes, escritor do Visões e Ilusões Políticas, um dos primeiros a trabalhar essas questões a respeito da filosofia reformacional aplicada ao direito e à política. Vai ser muito bom, ele vai ser traduzido pelo Vinícius Pimentel, então quem tem qualquer problema aí com a língua estrangeira, fique tranquilo. É, Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui hoje e teremos um tempo tão produtivo quanto o de ontem. Por favor, pessoal, eu agora já estou colocando aqui de novo e vocês lembrem a quem entrar, estou colocando aqui novamente o link do Drive para onde estão indo as apresentações, ou melhor, os PowerPoints no caso. Eu vou compartilhar o link da pasta para aqueles que forem entrando poderem acessar as, ao conteúdo das palestras. A gente já tem aí nesse link as 3 palestras de ontem e teremos hoje os links das palestras, ou melhor, os conteúdos das palestras de hoje, tá bom? Aí lembrando para quem tiver interesse de participar com a gente aí, pode sinalizar aí no chat que a gente entre em contato, ou se preferir entrar em contato com a gente pelo Instagram, fica a seu critério. Mas o importante é que vocês participem também com a gente do, do, do nosso grupo aí. Como a gente falou ontem, a gente decidiu iniciar essa live não para já dar início às apresentações, mas para dar início à apresentação do grupo, né? A gente tem funcionado com leituras de textos e discussões a respeito dos textos na filosofia reformacional e a aplicação desses textos à filosofia do direito. Esses textos eles são reduzidos, eles são discutidos em módulos, são lidos e discutidos em módulos. Nós realizamos o primeiro módulo desde o início desse ano até meados de maio e nós num passo seguinte, nós transformamos essas discussões e reflexões em temas para textos e ensaios que são publicados no nosso Medium. E esses textos e ensaios, eles são fruto de uma curadoria que a gente faz entre nós, né, uma curadoria mútua, um ajudando e discutindo o texto do outro. E agora nós estamos realizando uma das programações, né, que é a realização desses fóruns online com a participação de palestrantes fora do grupo e também de membros do grupo, que é algo que a gente sempre prezou. Mas também agora a expansão do grupo em si. Nós estamos recebendo novos membros, já temos uma lista de novos 15 membros que nós temos conversado, né, e aprovado os nomes para passar a participar com a gente das discussões, da elaboração dos textos e da organização dos próximos eventos. Então, como disse o Vitor, vocês sinalizem aí quem tiver interesse ou quem quiser saber mais, que a gente está aqui nesses minutos à disposição para falar disso. Né, Vitor?
Exato. Se vocês tiverem dúvida também, a gente tem esse tempinho aí pra estar conversando e, enfim. Perfeito. E vamos se preparando aí pra maratona de hoje que vai ser longo, mas vai ser bom, vai ser muito bom. Isso aí, pessoal. Aproveitando que é Toma uma sabadão, que a galera tá água. em casa, vão pegando uma água, vão pegando um Exato, café. exato. Eu já tô com o café aqui do Cafezinho, o lado. meu já tomei, tava pensando em tomar outro aqui. Pois é, cara. Eu vou tomar mais, vou tomar mais. Vou É. aproveitar que eu tô na casa da minha mãe e vou só pedir daqui. Tô brincando. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai tentar hoje aproveitar os tempos de perguntas, assim como nós aproveitamos bastante ontem, mas a gente vai tentar ser o mais fiel possível aos horários de palestra e limite de perguntas. Aconteceu ontem algumas vezes de nós termos muitas perguntas, o que é muito bom, mas com isso a gente acaba deixando o conteúdo muito cansativo porque ele fica muito longo. A nossa live de ontem deu 4 horas e meia. Hoje a gente vai tentar reduzir isso um pouco, né, Vitor, para que fique um pouco menos cansativo e talvez, né, a gente vai tentar fazer alguma pausa entre as palestras aí para o pessoal poder ter um tempinho a mais para tomar um café, né, botar lá É, na cafeteira, fazer e tal. E aí, pessoal, aproveitem esses minutos, por favor, esses minutos que a gente tem até o início da palestra do Lucas, para chamar atenção através dos perfis das redes sociais de vocês, para chamar aqueles que se interessam pelos temas. A gente aproveita para lembrar que a live de ontem, como muitos perguntaram, ela está gravada e postada no nosso canal do YouTube e que em breve também elas serão, tanto a de ontem quanto a de hoje, serão desmembradas, né, de acordo com as palestras, para que a gente tenha conteúdos mais separados e mais fáceis de compartilhar, né, de acordo com os temas. Mas enfim, a gente vai aguardando aqui a participação de vocês e a gente se coloca à disposição para qualquer consideração que vocês tiverem. Alguma outra coisa, Vitor? Alguma outra observação? Estou esquecendo não, de alguma coisa? por enquanto acho que é isso. Lembrar da galera também de alguns livros que foram indicados ontem. Ó, o pessoal indicou No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, do próprio Doiverd. Indicaram Contornos da Filosofia Cristã, do Carlsbeck. Quais outros foram indicados aí? Vou, vou lembrando aqui agora. Quem já quiser fazendo uma listinha aí, por parte. Pois é, algumas perguntas que foram aparecendo ontem foram diretamente relacionadas à questão das bases teóricas dos livros e dos autores utilizados, né? Eu não posso deixar de destacar um dos nossos palestrantes de hoje, né, o David Koizes. É, o Visões e Ilusões Políticas, ele é conteúdo necessário para todo mundo que queira discutir política. Numa perspectiva do Everdiano, pode mostrar aí, Vitor. Eu vi que você Então, pegou o livro eu aí. ia perguntar pra você, será que rola eu pedir pra ele me autografar virtualmente aqui pra mim? Fala assim, manda sua assinatura digital pra mim. Vixe, rapaz, acho que não, hein? Mas tira um print, pô. Fala pra ele pegar um papel e botar assim, você tira um É do print. lado, eu tiro o print com a capa aberta assim. Isso, isso. E a gente tenta editar. Um livro muito destacado ontem foi o No Crepúsculo do Pensamento Ocidental e o acompanhamento da leitura do No Crepúsculo com o livro do Carl Bick chamado Contornos da Filosofia Cristã. Eu destaquei no tempo que tive de fala também a criação restaurada sobre cosmovisão a respeito do tema que eu discuti ontem do Albert Wolters. A gente tenta destacar também outros autores com os quais a gente precisa dialogar, né? No meu caso, Immanuel Kant, Hans Kelsen, Crítica da Razão Pura, Teoria Pura do Direito. Eu também destaco aí alguns textos que são necessários de alguns estudiosos brasileiros que, que têm trabalhado a filosofia do direito. No caso, eu indico desde já o meu orientador na iniciação científica, foi orientador do Vinícius Pimentel na graduação, o João Maurício Deodato. Indico também as obras em inglês do Doiver, apesar de serem uma obra mais antiga, uma obra que ganhou destaque ontem foi a Enciclopédia da Ciência e do Direito, publicada em inglês pela Press. Também a New Critique, né, que foi base para as três palestras de ontem, inevitavelmente.
E sem dúvida nós teremos outras muitas indicações hoje, do Lucas, do Anderson e do David. Vou aguardando a participação de vocês. Vou colocar o Lucas agora na transmissão, mas só para que a gente possa ir apresentando ele, tá, Vitor? E por enquanto a gente aguarda esses minutos que faltam para as 4 horas para que o maior número de pessoas possa chegar. Tudo bem, Lucas? Você ouve a gente? Opa! Oi, consigo ouvir bem, tudo bem? Cadê Tudo a bem, camisa do cara. Cruzeiro aí? Não, vai cair a internet se eu usar. Você, Mas Cara, tá azul. tá de tá bom. azul. Eu, Eu eu vim percebi também de uma azul pra mensagem, tentar. eu tô percebendo uma mensagem subliminar nesse azul aí. Ele não veio do É, Cruzeiro, e mas. branco, é xadrez. É, Deixa eu só tentar ver se eu entendi aqui. Se eu quiser compartilhar o slide, o que eu faço? Eu abro na minha tela e compartilho a tela, é isso? Isso, você vai em share screen aí embaixo desse estúdio de Tá, transmissão, e aí você seleciona ou a tela que você tem para compartilhar ou a janela do aplicativo. entendo. Tá bom, então deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu acho que eu vou abrir numa aba aqui. Beleza. Ó, não se importe comigo, eu estou preparando o arquivo aqui. Tranquilo, Lucas, é muito bom te rever. Desde antes do Academia na Júri, onde a gente conheceu pessoalmente lá na sua palestra, a gente já admira o seu trabalho e você tem Bondade sido. sua. Não, que isso, você tem sido pra gente, além de base teórica, é, um exemplo de pesquisa e de vida intelectual também. Então, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Muito O obrigado pela tamanho da sua disposição. responsabilidade, né? Inevitavelmente, né? Ontem Vinícius esteve aqui falando muito bem de você, falando muito bem do Núcleo Altuzes. Que bom. A gente não pode deixar de ter vocês como referência, né? Também para o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Fica à Obrigado eu. vontade para falar o que você quiser aí antes de começar. Só peço a sua paciência para que a gente aguarde iniciar aqui, para Claro, iniciar aqui às 4 horas, que foi o sim. nosso horário combinado com a galera. Na verdade, eu não sei se isso é importante, mas na minha tela diz que nós estamos no backstage, que não está apresentando. Não, não, nós eu acho estamos ao que. vivo. Tá. É. Eu também tenho medo do meu computador travar, porque esse é o medo real, tá? Então, eu tô meio tenso aqui, tentando abrir o arquivo. Se você Não, não. quiser, Lucas, se você quiser, me manda o arquivo pelo WhatsApp e eu coloco num link do Drive que eu já compartilhei aqui no chat com o pessoal. E Tá. aí a gente dá acesso para as pessoas individualmente, e você fala sem os slides, se você preferir. Se ficar mais confortável para É, é, você. ó, na pior das hipóteses, ele foi enviado no e-mail ontem, né? Perfeito, é verdade. Eu vou pegar aqui no e-mail logo. Porque se eu mexer em mais abas aqui, eu acho que ele vai desistir de viver. Esse que é o Não, problema de ter um PC. Inclusive, tranquilo. eu não estou vendo nada, que tá tudo travado agora. Estou ouvindo vocês, estou vendo que a luz está acesa na câmera. Então, eu não É, vou poder a sua filmar imagem não isso. travou, não. A sua Mas a imagem e gente seu está áudio te estão vendo, a gente tranquilos. está te É. vendo. O seu movimento continua. Eu acho que o seu computador ele migrou todas as energias para a sua câmera, porque ela está funcionando muito É. bem aqui. É, vamos ver. Se for o caso, eu vou ter que reiniciar aqui, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Infelizmente. Arthur, enquanto não começa, posso fazer uma indicação aqui? Pode, Claro. claro. Ó, gente, esse aqui é um livrinho que o Lucas Freire, o Guilherme de Carvalho e o Dulce escreveram e o Kuiper fez um apêndice, chama O Problema da Pobreza. Vocês dão uma olhada, é muito bom esse livro. O pessoal que eu falei aí fizeram contribuições muito boas também. Um livraço. Acredito que o Lucas vai falar dele na palestra dele. Eu acho que sim, brevemente, tá? Agora, a minha maior preocupação é com tudo ter congelado agora. Então, o que eu vou fazer é deixa eu, bom, tá entrando em alguma coisa aqui, deixa eu ver. Sua palestra já está no link do Drive, tá, Lucas? Tá Por caso de bom, você querer palestrar sem a apresentação de slides. tá joia.
Só um momento. O PowerPoint está abrindo. Agora falta. Falta voltar na tela. Para eu clicar compartilhar a tela. Né? Congelou. Ó, eu ainda tenho uns 8 minutos, né? Se não se importa, eu vou tentar reiniciar aqui o browser. Tá, Tranquilo. eu tenho o link de vocês, eu vou reiniciar. Acho que é melhor isso. Perfeito. A gente aguarda. Peraí, tá voltando. Tá voltando. Ok. Tem uma lição para a vida aqui, né? Imagina se as nossas instituições fossem tão previsíveis como o meu computador, né? Como que ia ser a vida social? Não ia ser um caos, a economia. Todo mundo ia ter medo de investir em alguma coisa longo prazo. Olha, não é que é assim mesmo que está acontecendo? A especulação seria um grande Pegando problema, né, outra Lucas? janela. Se ela já não é. Isso é o de menos, né? Sempre vai ter uma oportunidade de ganho agora. O resto fica refém disso, né? Sem dúvida. Tá indo aos poucos, mas tá, ok? Até daqui a 8 minutos eu acho que já vai ter Pois é, se você estabilizado. preferir reiniciar, a gente espera. Não, eu acho que agora eu vou fechar essa aba e vai aparecer a aba, vai congelar de novo e vai aparecer a aba normal. Isso, apareceu, pronto, ótimo. Ok, a gente tem mais uns 5 minutos, né? Isso. Ok. Mas você falou do livro que você estava indicando e não falou se vai dar cópia de graça para sortear. Eu deixo pro pessoal que escreveu no livro falar dessa parte aí. Fala essa parte. Eu ganhei uma cópia para mim. Deve ser Então a uma minha eu honra. tenho. Deve ser uma honra ter um livro escrito com apêndice ou melhor, com uma parte escrita pelo Abraham Kuyper, né? Em coautoria com o Abraham Kuyper. Deve ser uma honra. Na verdade, o apêndice é meu, né? O apêndice é aquela parte que não precisa. Então, deixaram para mim. Quantas palestras teve ontem? 3, né? Foram 3, Lucas. Tá. Joia. Deixa eu colocar nos comentários ao vivo, porque isso tende a me distrair, e eu acho que é bom distrair. Já comentaram aqui no chat. Já Vitor mostra o box de sorteio. Olha o que você causou, Lucas, aí. Agora você tem que fazer uns 2 telefonemas aí. Um do doador e um da editora. Né? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Tá, pessoal? Compartilhando comentários. Ok, eu acho que agora estabilizou. Eu acho que eu tenho tudo. Se eu apertar Share Screen, pode dar um atraso também, né, nesse processo. Então, o que eu vou fazer? Pensem em vocês que eu tenho dado aula metade do semestre assim, nesse suspense, se vai funcionar ou não. Você tem usado o Zoom? Não, o Zoom não. O Zoom é um dos que mais travam, né? Mas tem uma ferramenta própria que a gente usa. Deixa eu ver aqui. Se quiser, eu já compartilho a tela, é isso? Isso. Tá. Então, deixa eu apertar para compartilhar. E aí eu vou ficar sem ver o relógio, né? Mas a gente vai. Ó, agora parece travado. Eu sei que tá funcionando, mas tá travado para mim. Aqui não abriu ainda para que eu consiga compartilhar com o pessoal, mas assim que aparecer aqui eu já compartilho com o pessoal. Tá falando assim, o compartilhamento de tela funciona melhor num bom computador. Então, ó, quem estiver assistindo aí e for um doador em potencial, já sabe qual equipamento está precisando doar. Que indelicadeza desse aplicativo, né? Ele tá podia ser um falando pouquinho também mais que sutil.
Tá falando que o browser que eu tô usando tem um bug que faz, de vez em quando, congelar a tela. É um outro aviso. Vamos lá, né? Vamos lá. Meu relógio. A tela inteira. É isso, a tela inteira. Com muito cuidado. Veio. Tá compartilhando já, não é? Isso, mas aí veio sua tela inteira. Isso, então aí eu vou alternar para o PowerPoint na hora certa. Perfeito. Tá bom? Aí. Ok, então eu já vou alternando. Pronto, já deve estar aparecendo o título aí, né? Tá aparecendo. Uhum. Ok. Então, pessoal, esse é o Lucas. O Lucas já tem aí a qualificação e a apresentação dele aí no slide dele. Eu vou me resumir a dizer que o Lucas tem sido um dos importantes estudiosos a trabalhar a tradição neocalvinista de pensamento e aplicar isso a ciências humanas, em especial na área da economia, que é o trabalho dele lá no Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie, né, Lucas? Sem dúvida ele vai poder falar muito melhor do que eu sobre essas atividades, mas a gente se atém a dizer que é um grande prazer e privilégio ter ele aqui com a gente. Então a gente vai aproveitando o início, na verdade a chegada, né, das 4 horas, para que a gente não perca nenhum minuto e já inicia a partir de agora a palestra do Lucas. Eu vou retirar o Vitor e me retirar aqui, tá bom, Vitor? Para deixar só o Lucas com a galera aí. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat e o Lucas ele vai responder elas ao final da palestra no tempo que a gente conseguir separar para isso, tá? Com licença. Lucas, palavra com você. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer a vocês primeiro por montarem esse grupo de discussão, estudos e apoio mútuo dentro daqueles que atuam e estudam direito. Eu acho que é importante, é uma das ciências aspectuais que estava faltando ter representação, né, junto com a comunidade reformacional e aos poucos, né, outras formas de organização surgiram, como a Najur e assim por diante, né, mostrando a importância das associações intermediárias no movimento reformacional e surgindo assim essa ideia de ter esse grupo. Eu agradeço pela iniciativa, eu acho que eu torço por vocês, acho que é importantíssimo isso e espero que possa ser um exemplo seguido por profissionais de outras áreas também, estudiosos de outras áreas. Também agradeço o convite por terem organizado esse fórum, mas o convite especial pela minha participação. Eu quero cumprimentar os demais participantes e palestrantes. Eu não pude, por questões pessoais, né, acompanhar todo o fórum, mas, sem dúvida, são temas interessantíssimos e alguns dos apresentadores eu conheço pessoalmente e fico até envergonhado de estar listado no meio deles. Mas eu vou tentar fazer um pouco uma discussão que não é jurídica especificamente, mas que pode ser de interesse, né, às pessoas que têm tem um foco, né, nessa área da vida pública em geral. Né? Então, é um tema um pouco mais amplo, e eu quero falar desse tema que eu escrevi, talvez de maneira mais apropriada seria com aspas, né, o liberalismo clássico de Hermann Prinster e Abraham Kuyper. Eu atuo no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e tive um pequeno financiamento do MAC Pesquisa, que é a fundação interna à Universidade Presbiteriana Mackenzie, de fomento, né, para bancar um estagiário que transcreveu as minhas anotações, e esse financiamento chegou ao fim agora, mas eu registro oficialmente, né, o agradecimento como requerido pelo protocolo
ao MAC Pesquisa. Né? Também tenho acompanhado a iniciativa da Associação Reformada de Cultura e Ação Política, ARCAP, mais de perto esse ano, e quero deixar registrado, né, a sugestão para que vocês acompanhem o trabalho da ARCAP, que oficialmente existe agora como uma entidade e que passará, então, a aumentar o seu impacto aos poucos, né, na medida que ela vai se organizando. Vamos passar a falar dos personagens, né, dessa apresentação. Então, vamos falar de dois personagens principais aqui, que são Guillaume Grubenprinster e Abraham Kuyper. Ambos atuaram na segunda metade do século XIX e Kuyper um pouco no começo do século XX, também na vida pública nos Países Baixos. Começar por Grubenprinster, que foi, cronologicamente, uma figura de mais impacto antes de Kuyper. Ele nasceu em 1801 e faleceu em 1876. Mas, depois de ter se formado em Leiden, e alguns anos depois, ele conseguiu um trabalho, como membro da aristocracia que era, um trabalho importante com a família real, antes do rei Guilherme II ser coroado, né? Atuou em Bruxelas, onde ele teve contato com pessoas do movimento de renovação ou avivamento, né, da Igreja Reformada suíça, que depois via um pastor de fala francesa suíço, né, foi transmitido, né, por meio de ideias e de pregações na Igreja Reformada francófona em Bruxelas, onde Van Prinster era membro nesse período, né, e isso teve um papel transformador na sua vida. Ele foi autor de vários livros e panfletos históricos e políticos, mais do que religiosos, propriamente dito, e o teor da sua obra foi de contrapor tanto a Revolução Francesa, as suas ideias e também os efeitos que ela teve na sociedade europeia da sua época, sem, contudo, eu acho que é importante frisar isso, sem, contudo, defender um retorno acrítico ao antigo regime, que era a estratégia conservadora da época, né? Defender um retorno completo ao status quo pré-revolucionário. As principais obras de Grubenprinster são essas listadas aí, os arquivos e a correspondência da Casa de Orange, compreende 12 volumes, né, que ele passou a editar quando ele deixou de atuar como secretário, e ele teve contato com as fontes primárias, e como historiador que era, ele fez uma compilação desses documentos, que é considerado exemplar até hoje, né, por todos aqueles que estudam esse período de formação do Estado holandês. E aí, duas obras que eu acho que são mais relevantes para a nossa discussão de hoje. Uma delas, traduzi o título, né, chama O Partido Antirrevolucionário Confessional na Igreja Reformada dos Países Baixos, 1860. Esse panfleto é um panfleto que se refere ao Partido Antirrevolucionário não como algo formado e oficial, mas como um grupo de pessoas, uma facção, né, num sentido mais positivo da palavra, dentro da comunidade reformada da época, que defendia, do ponto de vista eclesiástico, um retorno às três formas de unidade, como os credos e confissões das igrejas reformadas, que passavam por um período muito difícil de liberalização da sua teologia e moral. E Partido Antirrevolucionário, porque ele também ele coloca isso dentro de um contexto em que as tendências napoleônicas da sociedade holandesa e do governo daquela época tinham gerado várias interferências negativas na governança da igreja e na própria doutrina da igreja. E as famosas preleções sobre incredulidade e revolução que ele deu
da varanda da sua casa, né? Em meados dos anos 1840, né? Mas foi publicado em 1847, e depois uma edição mais tardia, com muitos acréscimos, de 1868. Pelo que eu fiquei sabendo, existe um esforço de tradução dessas preleções para a língua portuguesa agora, né? Então, ficar de olho aí nesse desenvolvimento, tá? Essa citação de Guizot, que era um autor antirrevolucionário que Van Prince citava bastante, capta um pouco a ideia geral da visão histórica dele. Diz Guizot: o espírito da revolução, o espírito de insurreição, é um espírito radicalmente oposto à liberdade. O que é interessante, porque liberdade, igualdade, fraternidade era o lema, né, era o mote da Revolução Francesa, e ele fala que é essa contradição. Você não pode, com as ideias revolucionárias, você não vai chegar à liberdade, pelo contrário. E o outro personagem é Kuyper, e eu coloquei uma foto bonita dele aqui, né, porque ele tem um corte de cabelo parecido com o meu, ou seja, corte nenhum, né, principalmente durante a quarentena, mas é um Kuyper mais jovem e mostra toda a extensão da vida pública dele. A partir de 1863, ele já era ordenado, mas ele passa a ser pastor efetivo de uma congregação. Pouco mais de 20 anos depois, né, então, ou seja, ele tem uma carreira longa, né, ele já é um líder de peso nacional, que pode fazer um protesto formal à Igreja Nacional e liderar uma saída de várias congregações da Igreja Nacional e uma fusão, anos depois, com a Reformada Kerk, que hoje não existe, porque ela virou parte da chamada Protestantische Kerk, que é uma igreja protestante genérica, né, que é a Igreja Nacional atualmente nos Países Baixos. A partir de 1871, ele se torna jornalista, passa a escrever regularmente e funda um jornal de alcance nacional chamado The Standard, e menos de uma década depois, ele é um dos grandes mobilizadores para que a Universidade Livre de Amsterdã seja fundada, uma universidade livre da interferência do governo e livre também da igreja, então, uma universidade que tem a sua própria esfera de atuação independente. Hoje a universidade ainda existe, mas ela não é nada disso mais, né? E entre 1873 e 1920, portanto, uma carreira longa, ele atua também como político, né, em várias funções: secretário, líder do partido, membro do parlamento, depois do Senado, primeiro-ministro por um breve período de um mandato. Então, esse é o resumo, né, da contribuição de Kuyper na sua vida. E as obras políticas principais, porque ele escreveu vários livros e panfletos, né, a maior parte deles religiosos, né, estritamente teológicos, mas de obras políticas, né, eu separei para comentar essas 6, né, o 11 Programme, que é um comentário ao programa do Partido Antirrevolucionário quando ele foi fundado, e Kuyper foi um dos fundadores em 1873. Então, ele escreve um livro inteiro, né, para comentar cada frase da plataforma do partido, do manifesto do partido. Em 1874, ele escreve um panfleto que é um pouco forçado, mas é interessante, porque é um panfleto de tom bastante amigável às ideias liberais clássicas, e que ele colocou o título Calvinismo, a origem das nossas liberdades constitucionais, né? Depois foi traduzido para inglês e teve um impacto, né, via Princeton, lá nos Estados Unidos. Em 1880, ele deu um discurso que também marcou bastante o movimento neocalvinista da época, que foi chamado de soberania na própria esfera, onde ele abre, né, conceitualmente o espaço para que existisse a universidade livre da forma como ela foi concebida, né? É uma ideia que ele já articulava antes, mas nesse discurso ficou muito claro. Houve até uma repercussão interessante que eu vou deixar para o final da apresentação para comentar. A questão social e a religião cristã
de 1891, no mesmo ano em que o Papa, em Roma, né, fez aquela encíclica Rerum Novarum, sobre a questão social, né? Há poucos meses depois, Kuyper faz esse discurso para uma entidade privada, uma associação de caridade, e ele articula aí uma teologia pública em relação à questão da pobreza e industrialização, etc. Tá? Então, já é um Kuyper um pouco mais tardio, mas ele consegue fazer ele consegue fazer ele consegue mostrar que a visão reformacional dele, né, não deve ser confundida com um tipo específico de liberalismo, o conservadorismo, que não estava nem aí para os pobres na época, o socialismo, né, e a social-democracia. Então ele fala, não, nós estamos propondo algo diferente dessas outras ideologias. As preleções Stone de 1898, publicadas em inglês em 1899, né, ele dedica, né, são 6, e uma delas é sobre o calvinismo na política, e aí ele tem algumas citações interessantes que eu vou trazer hoje, que é a obra que está disponível em português há mais tempo. E aí tem uma série de artigos que foram compilados depois, no final da vida dele, né, em 1917, 2 volumes, se eu não me engano, chama Política Antirrevolucionária, são artigos jornalísticos. Então, esses são os nossos personagens. Agora, por que eu quero falar desse tema, né? E aí eu vou caminhar um pouco mais rápido, mas existem fatores intelectuais, em primeiro lugar, e outros fatores depois, que me encorajaram a fazer essa pesquisa. Então, quem está familiarizado com a tradição liberal, né, conhece o nome de Hayek, principalmente por alguns panfletos que ele escreveu, que são menos interessantes intelectualmente falando, mas numa obra dele chamada, eu traduzi literalmente, né, aqui a gente chama de Os Fundamentos da Liberdade, mas na verdade é a Constituição da Liberdade. Existe um ensaio que ele já tinha publicado antes, em 1958, lendo a tradição liberal nos primórdios, até meados do século XIX, como 2 tradições que eram antagônicas, na verdade. E o que prevaleceu depois foi uma forma híbrida e menos interessante de liberalismo. Desses 2 tipos de liberalismo, um deles Hayek favorecia e o outro ele rejeitava. Quando, em 1947, ele forma a Mont-Pelerin Society como um dos seus fundadores, ele propunha o nome Acton Tocqueville Humboldt Society, mostrando 3 nomes do liberalismo que ele favorecia, que é o que ele chamava de liberalismo antirracionalista. Então, só guardem esse nome, liberalismo antirracionalista. Nos anos 40 e 50, essa ideia de resgatar um liberalismo específico que tinha sido esquecido na história das ideias foi buscada no continente europeu, com muito menos impacto intelectual e mais impacto prático pelos autores pelos economistas, né, que influenciaram o chamado ordoliberalismo e a democracia cristã no pós-guerra alemão. Em boa parte responsável pelo milagre alemão de crescimento econômico no pós-guerra. Então, isso marca os primórdios da democracia cristã moderna, principalmente na Alemanha, onde o partido cristão-democrata era muito forte. Já na Holanda, a admiração dos primeiros antirrevolucionários, estou falando de Roman Prince e Kuyper, por essas figuras do liberalismo que foi esquecido, não passou adiante para as próximas gerações reformacionais ou neocalvinistas. Então, chegamos ao ponto de, depois dos anos 50, o movimento não só tinha rompido com essa parte do legado intelectual e político, como também tinha rompido com o partido antirrevolucionário, que deixou de existir, e passou a se bifurcar em 2 grupos, né? A CDA, que é o Apelo Cristão Democrata, e a União Cristã, Christiani.
Harmonie hoje é um partido considerado de centro-esquerda e a CDA considerado de centro. Os dois existem nesse formato, mas os dois herdam, né, grupos que estão ligados à visão antirrevolucionária de antes. Tá? Existem outros fatores práticos que motivam o meu interesse nisso. Tá? Eu estava falando daqueles fatores intelectuais porque, quando eu menciono essas coisas, em geral, ninguém sabe do que eu estou falando. Né? Então, isso em si é interessante. Uma outra coisa interessante é alertar para o fato de que tradições políticas, tradições intelectuais mudam ao longo do tempo, né? Ao ponto de você comparar o que é hoje uma tradição ao que ela era originalmente, você consegue apontar várias continuidades, mas também várias diferenças, e isso é um fator que não pode ser ignorado, né? O risco que nós corremos é de criar não uma história das ideias, mas uma mitologia de coerência ao longo do tempo, lendo muito nas entrelinhas e menos nas linhas, né? Achando continuidades que não estão lá. Então, daí o interesse intelectual nisso. Agora, do ponto de vista prático, nós temos um crescente interesse no Brasil, nos antirrevolucionários, tá, com as publicações que eu listo aí. Eu quero mencionar aqui Estado Soberano de Doivet, foi publicado pela Vida Nova, outras obras pela Monergismo, Cultura Cristã. Parece que vai ser publicado uma obra de Roman Priester. Nós temos um irmão, que é Fabrício Tavares, que é um literato e escreve frequentemente para o Estado da Arte, né, com exceção da Folha de São Paulo, e ele fez uma série de ensaios sobre a crítica, né, à revolução, ao modernismo, em geral, a revolução francesa, do ponto de vista incluindo a tradição antirrevolucionária holandesa. Nós temos a ABC2, né, avançando essas ideias para aplicar em vários campos do conhecimento, e a ARCAP, mais especificamente voltada para a questão educacional, transmitir as ideias, e também para a questão de atuação política, do ponto de vista antirrevolucionário no nosso país. Então, está crescendo o interesse, né, nesse tipo de literatura, de pensadores. Também tem crescido o interesse na história do movimento liberal clássico por parte, talvez, de outras pessoas, e como que ele se diferencia em relação ao conservadorismo, ao liberalismo contemporâneo e, provavelmente, outras formas de liberalismo clássico. Tá? Então, essa diferenciação que Hayek faz na leitura dele do movimento liberal tem sido resgatada por autores contemporâneos também. Tá? Peter Butt, que é um desses autores que tem feito esse trabalho. E também existe um interesse na história de movimentos políticos por parte de pessoas que fazem história das ideias, especialmente seguindo a obra do Mark Bevere, que tenta trazer uma visão não reducionista de o que é uma tradição de pensamento, né? Que nós normalmente só olhamos para as ideias, ou então só para a biografia dos personagens, das tradições, mas ele tenta integrar as duas coisas de uma forma que eu acho que é produtiva, interessante e significativa dentro da literatura sobre história das ideias políticas. E existe um crescente interesse internacional na obra política, especificamente na obra política de Kuyper, o que culmina, né, numa doação de milhões de dólares para a Abraham Kuyper Translation Society fazer a tradução do original para o inglês, e que tem sido publicado, acho que são 12 volumes até agora, né, o último saiu esse ano, e tem sido conduzido por pessoas ligadas ao Acton Institute dos Estados Unidos, que é uma instituição sem fins lucrativos, educacional, de pano de fundo católico romano. Então, isso torna esse fenômeno ainda mais interessante. Bom, quais são esses dois liberalismos? Né? Agora eu caminho para tentar avançar aqui, vou só ficar de olho no horário, né? Sem tentar atropelar muito o horário. Hayek faz o contraste entre liberalismo racionalista e antirracionalista. E aí, em alguns critérios, eu escolhi 4 para poder fazer a descrição, ele coloca o contraste entre as duas visões. Tá?
O liberalismo racionalista é especulativo e doutrinário, então ele é um esquema ideológico que meio que tenta projetar uma nova sociedade que vai promover os valores da liberdade, e para isso é preciso uma ruptura com a sociedade antiga, por isso se pode chamar o liberalismo racionalista de utópico e revolucionário, porque ele defende uma ruptura radical. Ele é extremamente individualista por um ponto de vista. Por outro, ele também tende a ser estatista, porque é o Estado que vai trazer o progressismo desses valores liberais. Ele tende a ser laissez-faire quando se diz sobre o conceito dele de liberdade por exemplo, a origem da autoridade das normas sociais. Ele é progressista e otimista na sua antropologia, na sua visão da natureza humana, da ordem social. Vocês podem pensar, por exemplo, em termos contemporâneos, né, em Ayn Rand, ou então Steven Pinker, né, que são autores famosos aí, mais do século XX e XXI, que têm escrito nessa tradição racionalista. O liberalismo antirracionalista, ele antagoniza o racionalismo em vários pontos. Aí. O primeiro é que ele tende a ser mais empírico e não sistemático. Então, ele defende uma visão de humildade intelectual como ênfase na hora de tentar formular as suas ideias. Ele é histórico e adaptativo, ele reconhece continuidades históricas, a importância da tradição, por exemplo, e da tradição ser transmitida como tentativas e erros que deram certo ao longo dos séculos. Ele tende a ser menos individualista, por uma falta de uma palavra melhor, né, eu coloquei comunitário, né, mas ele enfatiza uma visão de várias comunidades e associações que mediam entre indivíduo e Estado, e ele não gosta muito daquela ruptura radical com a autoridade vigente, com as normas vigentes. Então, a mudança social ela vem por prudência, com cautela também. Né? Então, ele, em vez de ter uma ideia que se aplica a qualquer situação, meio casuística, né, ele tende a ter uma prudência maior na hora, e talvez um pragmatismo maior na hora de se posicionar em relação às questões do dia a dia. Em relação à natureza humana, o poder da razão, etc., ele não rejeita a razão, ele é antirracionalista porque ele rejeita o racionalismo, não a razão em si. Mas ele tende a ser mais tradicional e mais cético sobre progresso e sobre a ordem social. Então, a natureza humana é vista de forma, por vários autores liberais antirracionalistas, como algo que tende a ser perigoso se deixado sem freio. Então, Lord Acton, por exemplo, fala que poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Né? É uma manifestação desse ceticismo em relação à natureza humana. Então, para ilustrar um pouco, esses são autores que o próprio Hayek menciona, né? Então eu coloquei num esquema aqui, né? Do lado racionalista, a gente pode colocar Voltaire, que fala, por exemplo, em um certo momento, que se as leis atuais são ruins, jogue tudo fora e faça novas leis, né? Essa ideia de ruptura radical. Thomas Jefferson, depois que ele visitou a França revolucionária, ele volta com ideias do liberalismo racionalista. James Stuart Mill, com o seu tipo específico de liberalismo e aquela ideia do homo econômicos e a ideia de redesenhar um esquema social progressivo, né? Progressista, para redesenhar a sociedade. São exemplos aí. Eu tenho do lado direito, né, o liberalismo, não é à toa, repare, não é à toa que eu coloquei o liberalismo racionalista na esquerda, tá? Do lado direito, eu tenho autores que Hayek menciona também, como Lord Acton aqui embaixo, né, Adam Smith, mais para a direita, Alexis de Tocqueville para cima, Adam Ferguson, um presbiteriano esquecido aí na história das ideias, e Edmund Burke aqui embaixo, tá? São autores que são tipicamente associados à tradição liberal antirracionalista, né? Inclusive tem aqui uma citação do Tocqueville: quando o passado não ilumina o futuro, o espírito vive em trevas, né? Mostrando a importância da continuidade histórica. Ok. Então, na leitura de Hayek, as duas variedades de liberalismo contrastam principalmente, e ele enfatiza isso, né, quanto às respectivas concepções da evolução e funcionamento de uma ordem social e o papel desempenhado nela pela liberdade.
Os antirracionalistas enfatizam um crescimento cumulativo das instituições, do direito, da linguagem, até da moral, tá? E eles falam que instituições complexas e ordeiras se desenvolveram devendo muito pouco ao planejamento, a palavra que usa é design, né? Mas emergiram de atos separados de muitas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Então, não é que seja contra a razão, mas enfatiza que o que nós chamamos de ordem política é muito menos o produto da nossa inteligência organizadora do que se imagina, né? E daí Hayek tira o próprio conceito dele de ordem espontânea para tentar colocar um termo, né, para essas ideias, para veicular essas ideias. Já os racionalistas, tudo que está em aspas aí é a citação desse ensaio de Hayek, né? Para os racionalistas, o homem era originalmente dotado de atributos intelectuais e morais que o capacitaram deliberadamente moldar a civilização. Quer dizer, essa visão muito voluntarista, né, digamos, da ação humana na sociedade. A propensão do homem individual, a ação racional é sua inteligência e bondade naturais, né? É uma ênfase racionalista. E Hayek tem um diagnóstico desse tipo de liberalismo, que é o que prevaleceu depois e que a gente pode ver hoje em vários liberais. Ele fala que essa tradição, de fato, não conheceu a liberdade, o que é um paradoxo, né? Que o liberalismo racionalista estava simples e completamente errado, palavras dele, que levou muitos adeptos dessa vertente a se radicalizarem ainda mais e buscarem o socialismo ou o nacionalismo, porque se já aceitou o pressuposto da natureza humana boa e de ser legítimo usar o poder do Estado para poder redesenhar a sociedade. Outros adeptos do liberalismo continuaram liberais racionalistas, né, não foram tão longe, mas eles opuseram e repeliram pessoas amigáveis aos valores da liberdade, mas que não eram racionalistas. E Hayek mesmo, em 47, ele lamenta o fato, né, do liberalismo da época, pós-guerra, ser antirreligioso, né? Ele fala que isso é ruim para o movimento, porque dentro do cristianismo, principalmente, há muitas pessoas que são amigas da causa da liberdade política, mas não são racionalistas, por isso foram chutadas para fora, né, da participação no movimento. Já os antirracionalistas, né, então ele fala, a civilização é resultado acumulado de tentativa e erro, a soma da experiência, em parte, transmitida de geração para geração, então tem aí a continuidade histórica, como conhecimento explícito, mas em grande medida implícito na prática. Então, conhecimento prático diferente de ter uma doutrina, um esquema para reconstruir a sociedade. E marcado por um pessimismo quanto à natureza humana. As instituições deveriam ser moldadas para as pessoas más causarem o menor estrago possível. E aí ele fala claramente que a tradição antirracionalista está mais próxima da tradição cristã, da falibilidade e pecaminosidade do homem, né? Uma visão agostiniana, por assim dizer. Então, aí a gente tem 4 fatores que diferenciam os liberalismos. A humildade intelectual, né? O antirracionalista é empírico e não sistemático. A ênfase na continuidade, né? Que o antirracionalismo é histórico e adaptativo, esse foco não individualista e não utópico, né? Então, você tem comunitarismo e prudência em relação à autoridade, como promover a liberdade. O liberalismo antirracionalista é pragmático, não individualista e cauteloso. E tradicional e cético. O liberalismo antirracionalista não colocava sua fé no progresso e na capacidade da razão e bondade humanas, valorizando, pelo contrário, a tradição. Tá? Então, nos nossos personagens, né, Van Prinster e Kuyper. Em Van Prinster, nós vemos várias citações sobre continuidade histórica, adaptativa e a necessidade, como que é temerário romper uma ruptura radical. Obviamente, ele está apoiado por Guizot, por outros contemporâneos dele, né, mas ele diz, não creio que seja possível romper com o passado. Creio que cada noção conectada com o futuro está arraigada no passado. E aí ele fala, a Revolução Francesa tinha rompido com um consenso universal, que está em aspas, terminologia dele, na consciência das nações, incluindo aí uma coisa do Van Prinster, né, a noção de direito divino, a origem divina da soberania política e não popular, e o princípio da autoridade limitada, segundo o qual todo mundo, ele diz, era limitado à sua esfera de competência.
Então, isso leva para o segundo ponto, que é a liberdade em comunidade, né? As pessoas, aí, a citação dele, acreditavam que a prosperidade geral, quer dizer, o bem-estar, o bem comum, era inseparável do livre desenvolvimento de ordens, e ele anteriormente menciona família, corporações, estamentos, cujos direitos eram considerados sagrados até quando chegou a Revolução. Notem que ele não fala de direito individualista aqui, né? É interessante notar isso. Tá? Então, na tradição histórica, no desenvolvimento histórico dos Países Baixos, havia várias camadas entre indivíduo e Estado, né? Cada uma delas tinha o seu direito protegido. E aí ele critica abertamente o racionalismo da Revolução. No seu aspecto humanista, individualista, ele fala que a soberania do homem foi colocada no lugar do direito divino. Quanto à ruptura radical, né, ele fala que a Revolução descartou as mais valiosas instituições, também rompeu com a tradição, então mudou as ideias fundamentais da ordem social. Ele é anti-liberdade, então o liberalismo, inclusive, da Revolução é uma idolatria do Estado, então é nesse sentido que ele usa o termo liberalismo, que ele critica. O estatismo utópico, para reprojetar a sociedade, é também criticado, quando ele fala da centralização administrativa revolucionária que destrói todas as liberdades genuínas para sujeitar tudo à vontade arbitrária do Estado. O individualismo radical, citando Tocqueville nessa passagem específica, ele fala que o individualismo se encontra sem qualquer força, né, de um lado, e do outro lado o Leviatã, o Estado, com toda a força, sem nenhum freio, nenhum amortecedor entre os dois. E fala do redesenho social pautado pelo progressismo e otimismo. E ele fala, nós crentes, ou nós cristãos, né, pode ser duas traduções, nós crentes sabemos que o homem é inclinado ao mal, e ele inclusive cita a confissão belga nisso. E Kuyper. Kuyper tem uma citação muito interessante no 11 Programma sobre a continuidade histórica e adaptativa. Né? Ele fala assim, a geração que agora vive não foi livre para escolher, ela teve que aceitar o legado nacional na forma como foi enriquecido ou empobrecido por uma geração antecedente. Para bem ou para mal, existe continuidade histórica. E também aquela geração antecedente não fez em completa liberdade, quer dizer, essa ideia de ruptura é falsa, né? Mas, por sua vez, se viu restrita pelo que uma geração ainda mais antiga havia feito. Portanto, a história mostra uma mudança contínua, incessante, que molda a autoridade política em cada país, então cada caso é um caso, e pela qual todas as gerações conjuntamente são responsáveis. Então, a ênfase dele é antirracionalista na continuidade histórica e adaptação gradual. Há uma defesa do tipo certo, né, de liberdade política, quando ele escreve sobre o calvinismo ser a origem das nossas liberdades constitucionais, ele fala, a fé calvinista é a mãe da liberdade política, com exagero, claro, e nossa afirmação é que a revolução não trouxe liberdade nenhuma, mas a reforma sim. Qual que é a origem da liberdade? É o fato da soberania divina limitar qualquer soberania criacional, entre aspas, né? O pecado original, vamos ligar isso com aquela ideia antirracionalista, o pecado original torna o governo necessário como meio de preservação, palavra de Kuyper, mas mesmo os governantes não são iluminados, estão sujeitos a ambições despóticas, né? Daí o perigo e daí a necessidade de limitar o poder. E aí o contraste entre soberania de esferas, que é a ideia tipicamente kuiperiana, né, e o estatismo e o design utópico de uma sociedade, seja ela liberal, socialista, etc. Né, qualquer ideia desse tipo. Então ele fala, para defender a ideia de esfera de soberania, fala, a família, os negócios, a ciência, a arte, etc., são todas esferas sociais que não devem sua existência ao Estado, e que não derivam a lei para sua vida da superioridade do Estado, mas obedecem a uma autoridade elevada dentro de si mesmas. Nada acima delas mesmas, a não ser Deus. Então, é como o corolário disso é o que está embaixo. O Estado não deve ser, eu estou resumindo um pouco, né, mas o Estado não deve ser como um polvo, acho que traduzindo como octopoide, né, mas tira a figura de linguagem, né? Não deve ser como um polvo com uns tentáculos sufocando tudo, mas deve ocupar seu próprio lugar, agora a metáfora de árvore, né? Na sua própria raiz, dentre todas as árvores da floresta. Quer dizer, cada árvore tem a sua raiz, todas elas fazem parte de uma floresta. E o Estado é só mais uma dentre várias árvores.
E esses autores aplicam isso em vários assuntos, né? Então, quando trata da relação igreja-estado, né, Ruben Prinster fala que, historicamente, a nação holandesa era cristã, mas a igreja deveria ser estritamente confessional. Então, ele está defendendo uma reforma da igreja. E o Estado estava interferindo com a igreja. Isso vinha um pouco da centralização e da burocratização que herdava um pouco a ideia napoleônica do governo da época. Então, ele defende uma separação genuína, as palavras dele, sem rompimento total entre Estado e igreja. Porque, afinal, a nação ainda tinha um caráter cristão. E quando o Estado tentava controlar a igreja, por exemplo, indicando os pastores das igrejas locais, etc., isso violava a consciência dos membros individuais, principalmente quando o Estado indicava um pastor liberal, iluminista, etc., para pastorear a congregação local, que era a prática com a reforma que houve nas relações de igreja e Estado na época. Inclusive, é daí que vem o aperto de mão na liturgia reformada, né? Antes do começo do culto propriamente dito, o conselho aperta a mão com o pregador. Isso foi instituído para os membros do banco saberem que os presbíteros da igreja local estavam dando seu aval àquele pregador específico, né? Dizendo que ele era ortodoxo, podia ser confiado. Se eles não fizessem um aperto de mão, a mensagem subentendida é que era para ignorar o que aquele pregador mandado pelo governo, né, para pastorear aquela igreja, falasse. Kuyper, né, no momento posterior, já décadas depois, né, ele fala que houve uma mudança social na sociedade e era um momento propício para um divórcio, né, ele usa essa palavra, entre igreja e Estado. Mais tarde, obviamente, ele milita até para a mudança do artigo 36 da Constituição belga, para refletir melhor essa ideia de que o Estado tem a sua esfera de atuação e a igreja tem a sua, né, e um não deve interferir no outro. Em relação à educação, que eu acho que é uma agenda importante, né, principalmente aqui, já que não tem educação cristã praticamente, Roman Prinster fala de um problema com a centralização em como as escolas são reguladas. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz é tentar legalizar a educação privada, que tinha sido eliminada na época, né, com aquela ideia de que a educação tem que ser igualitária e tem que ser provida pelo governo para formar bons cidadãos. Né? Isso ecoa muito o que a gente escuta falar aqui, por sinal. Então, o problema aí é que não existe neutralidade religiosa, né? Ele coloca exatamente nesses termos, mas ele fala que existe uma religião por trás da educação pública. E o que eles faziam era, na verdade, falar assim, eles vão dar educação moral e ética sem mencionar nenhuma religião em particular. Na verdade, o que eles estão fazendo é usar a religião civil revolucionária como uma religião que está pautando todo o currículo e toda a prática educacional. Então, já deveria ser considerado educação religiosa dentro da escola pública. Uma vez feito esse argumento, né, o movimento liderado por Roman Prinster passa, então, a pedir um espaço para a educação privada, para escolas, além das escolas públicas, né? E o que Kuyper faz é levar essa campanha adiante para liberalizar a escola do controle, tanto da igreja como do Estado, né? Vendo que a educação tem a ver mais com as famílias. A igreja pode apoiar em alguns aspectos e o Estado em outros aspectos, né? Então, a campanha de devolução do dinheiro dos impostos que teriam ido para a educação pública, para os pais usarem para baratear a educação privada que eles querem dar para os filhos, teve um efeito permanente. Até hoje existe esse sistema na Holanda, né, de retorno do dinheiro dos impostos. E nessa toada ele também defende a fundação da Universidade Livre de Amsterdã, uma universidade que ficaria livre do controle e financiamento do Estado e da igreja. Né? Então, a igreja não governa a Universidade Livre e o Estado não
também não teria o que dizer a respeito dela. Hoje a situação é diferente, então a universidade existe, mas de outra forma. Questão social. Sobre a questão social, que foi um problema difícil, né, da industrialização, da segunda industrialização principalmente, né, e exacerbado mais para o final do século XIX. Então, Van Prinsterer teve menos a dizer, mas ele fala da luta de classes. Ele fala que a Revolução Francesa, ela apaga os vínculos tradicionais de lealdade na tentativa de redesenhar a sociedade, para ter essas duas caras. Uma cara é um Estado muito forte e centralizado para avançar a agenda progressista, e do outro, o indivíduo sozinhos, porque todas as outras comunidades são rompidas por serem parte da ordem anterior, então elas não prestam. Então, todos esses laços tradicionais de lealdade, de corporações, de associações intermediárias, são rompidas pela visão revolucionária da sociedade. Então, isso abre a porta para a luta de classe, porque agora as pessoas não enxergam mais esses vínculos de solidariedade. Por outro lado, né, tem um viés um pouco conservador aqui do Van Prinsterer, quando ele fala que esses vínculos, né, eles tendiam a manter a mobilidade social mais baixa, né, mas então ele fala que romper com isso abre a porta para a luta de classe, para o modelo de conflito da sociedade e não o modelo de solidariedade. Já para Kuyper, essa ideia do individualismo radical, revolucionário, ter aberto a porta para a luta de classe ao apagar esses vínculos e essas associações e comunidades intermediárias é um lado da história. O outro lado é que o Estado montado do jeito que foi, hipercentralizado, ele distribui privilégios, não tem império da lei no sentido desejável da coisa, porque uns são mais iguais do que os outros, principalmente quando o poder econômico captura a regulação do Estado, captura privilégios do Estado para excluir o resto de concorrer consigo ou de ter acesso à vida pública da nação. Então, dentre algumas distorções que Kuyper denuncia, tem regulação da indústria, da importação e exportação, que favorece, né, uma elite dominante dentro, para não ter para se blindar da concorrência de mercado, gerando desemprego, inclusive o Código Trabalhista, a convocação militar para servir o exército, que fala que tende a prejudicar as famílias mais pobres, várias coisas assim, a lei criminal, né, que basicamente dava privilégios para quem tinha mais dinheiro para poder se safar, né, de alguma acusação. Então, tudo isso ele fala que foi um desenho de instituições que a gente hoje chama, né, de instituições extrativas, né, que montam o Estado para distribuir privilégios, não para governar via império da lei, com igualdade diante da lei. Então, ele protesta contra isso e fala que boa parte da questão social se deve às instituições terem sido montadas dessa forma, via regulações excludentes, né. Então, era preciso fazer uma reforma na estrutura, que eles chamam de estrutura arquitetônica da sociedade, que passa por um arrependimento nacional e uma conversão religiosa, mas também passa por reorganizar, não com aquela ruptura radical, revolucionária, utópica, mas via reformas de várias leis, de várias regulações que estruturavam relações injustas na sociedade. Tá? Lembrando que para Kuyper um dos papéis é o Estado defender o mais fraco contra o mais forte, mas isso nem sempre quer dizer o mais pobre contra o mais rico, que ele frisa isso, né, dependendo do caso, é o contrário. Tá? E isso abriria espaço para resgatar vínculos tradicionais da rede de proteção social. Por exemplo, para tratar com a própria questão social, ele propõe um papel muito maior para a igreja cuidar dos pobres do que estava acontecendo na época dele, e também retomar o espaço que tinha antes a caridade privada, que foi usurpada pelo governo ao fazer redistribuição de renda. Sobre liberdades pessoais, aqui tem algumas coisas interessantes, eu vou caminhando, né, para o final. Van Prinsterer fala contra o controle governamental da igreja, principalmente porque impunha princípios e pessoas às igrejas locais que feriam a liberdade de consciência, mesma coisa para as escolas ao impor a religião civil. Sobre consciência, especificamente, Kuyper fala que o governo jamais deverá coagir
ou impor juramentos, ou serviço militar obrigatório, ou frequência obrigatória à escola, ou vacinação obrigatória, ou qualquer coisa do tipo. Isso está comentando o programa já elaborado pelo Partido Antirrevolucionário na sua fundação. Tá? Tem outras passagens que daria para comentar, mas acho que o ponto aí fica bem ilustrado com essas passagens. Né? É importante notar aqui que tanto o Roman Priestley como o Kuyper criticam liberalismo. E eles criticam um tipo de liberalismo bem específico, que é o que Kuyper chama de liberalismo mais doutrinário, né, nos seus artigos, nos seus panfletos, e ele contrasta isso com o liberalismo menos doutrinário, inclusive alguns estadistas, tipo Gladstone, que ele admirava muito, né? E esse liberalismo que é criticado pelos dois é o liberalismo da Revolução Francesa, que hoje nós conhecemos como liberalismo racionalista, inclusive com as suas implicações, que são cada uma delas explicitamente criticadas na obra dos dois. A fé na razão e no progresso, o otimismo contra a natureza humana, o individualismo radical, o utopismo de redesenhar a sociedade. Então, esse é o tipo de liberalismo que eles criticam com veemência. Né? E os dois também defendem princípios antirracionalistas, liberais antirracionalistas, e citam positivamente os autores do liberalismo antirracionalista, como Tocqueville, Burke, etc. Será que Hermann Priestley e Abraham Kuyper, eu acho que é a pergunta que fica, né? Eles se percebiam na política como antiliberais em um sentido, mas como liberais em outro sentido? Se eu conseguisse alguma confirmação mais direta disso, eu me daria por satisfeito, né? Então, chegando ao final da pesquisa, eu tinha até mandado para publicação, e Harry Van Dyke, que foi o tradutor de Hermann Priestley, ele trabalha muito com os arquivos e tal, ele compartilhou esse fato interessante. Kuyper, que eu sei da biografia, era admirador de Gladstone e outros pensadores e estadistas liberais antirracionalistas, em 1874, quando da fundação do partido, né, primeiro ano do Partido Revolucionário formal, ele escreve para Hermann Priestley o seguinte, né, em resumo: nós somos tudo, menos conservadores, que, igual eu já falei na época, queria voltar ao antigo regime, mas também não abraçamos o liberalismo. Aí o Kuyper fala: o que nós defendemos é um liberalismo cristão. Tá? E aí Van Priestley responde a essa carta, né, e ele se mostra um pouco surpreso, mas ele concorda. Nós estamos defendendo, na verdade, um liberalismo cristão. Quer dizer, não tem essa ideia de síntese com os pressupostos liberais, mas tem, por implicação, o resultado prático disso é um liberalismo cristão. Alguns anos depois, com esse discurso que depois teve uma grande repercussão, porque ele articulou uma ideia central no movimento revolucionário, que é talvez a ideia-chave do movimento, que é a ideia de soberania de esferas, pelo menos no pensamento político do movimento, Kuyper faz aquele discurso, publica, e ele recebe uma carta desse historiador Freud, especificamente sobre a ideia de esfera de soberania, e esse historiador fala para ele: você não foi inspirado nessa ideia pelo calvinismo, e sim pelo liberalismo político que te deu essa ideia. Né, dizendo assim, você não acha soberania de esfera em Calvino, por exemplo, né, porque não tem essa ideia tão forte de separação entre igreja e Estado e outras comunidades. Você acha isso no liberalismo. Agora, qual o liberalismo? Aquele liberalismo que defende que existem várias comunidades, não só indivíduo de um lado e Estado do outro, que é o liberalismo antirracionalista. Ou seja, isso foi percebido na época também. Então, alguns comentários, né? Na verdade, os dois não estavam querendo inventar um liberalismo cristão, mas o resultado prático foi esse, segundo eles mesmos reconheceram. O que eles queriam primariamente, ser fiéis às escrituras, ao cristianismo reformado confessional, porém adaptando isso à época deles e ao contexto deles da Holanda. Tá? Então, por isso eles não se mostraram conservadores, não liberais no sentido do liberalismo holandês da época, que era francês revolucionário, ou no sentido de social-democracia, nada disso. O que eles articularam cai dentro da categoria liberalismo clássico antirracionalista, o que não quer dizer, eu acho que isso é importante frisar, que isso tenha alguma implicação direta
para o movimento reformacional hoje. Eu estou fazendo a história das ideias, e o movimento reformacional bifurcou e caminhou para se distanciar, por outros motivos também. Por exemplo, Kuyper era um racista, não tem como negar isso, né? Então, não é preciso seguir à risca o que os pioneiros, né, do movimento defendiam sempre. Qualquer uso das ideias de Van Prince e Kuyper para articular o movimento político e intelectual no Brasil deve ser feito com cautela, porque afinal a tradição muda, ela varia, né, e seja isso bom ou ruim, é preciso colocar esse ponto para ser lembrado. E o nosso liberalismo brasileiro, inclusive, é predominantemente racionalista. Então, essa visão antirrevolucionária, ela traz críticas importantes a essa tradição, como Hayek traz também, outros autores não holandeses, não antirrevolucionários, que deve ser levado em conta. Então, é isso que eu tenho a dizer, tá? O resultado final desse projeto foi publicado, né, mas vai ser impresso no ano que vem, no Journal of Church and State, e quem quiser já está disponível, pré-publicado no site da revista. Eu quero deixar agradecimento ao Jordan Bauer, que é editor-geral do projeto de tradução das obras políticas de Kuyper, que leu o trabalho todo, fez comentários e meio que me deu a confirmação de que isso era consistente, e Harry Van Dyke por compartilhar a informação que ele descobriu aí nos arquivos sobre a relação entre os dois autores e o liberalismo na época. Aí está o meu contato de Twitter, e eu quero que fiquem de olho, por favor, na ARCAP, tá? Na medida que ela vai se organizando e se consolidando em termos de impacto na discussão nacional sobre isso. E aí eu passo a palavra de volta a vocês. Obrigado pela atenção. Opa, tá me ouvindo aí, Lucas? Estou ouvindo, sim. Vou ligar até o fone aqui para não... Tranquilo. A criançada está gritando lá atrás. Eu vou... Tem que agradecer sua esposa para cuidar das crianças e deixar você ficar com a gente aqui. Beleza. Não está funcionando. Então eu vou deixar aqui. Pronto. Ok. Pode ir para as perguntas aqui? Pode. Você vai ser o curador das perguntas? Sim, sim. Você quer fazer em blocos ou... Porque eu não tenho muito tempo, né? Exatamente, eu acho. Tá. Você consegue ir até umas 5 e pouquinho, 5 e 10, assim? Consigo. Eu consigo. Eu não sei qual é a agenda para 5 horas, né, de vocês. Bom, vou fazer a primeira pergunta aqui, aí eu deixo o Arthur me responder aí o que ele acha melhor, enquanto você responde. Primeira pergunta é do Anderson, e ele pergunta assim: Doutor Lucas, a ordem espontânea pode resultar em uma ordem não liberal? O que possibilita que a ordem espontânea resulte em mais liberdade? Não liberal. Mais liberdade. Bom, o argumento hayekiano de ordem espontânea, ele é um argumento histórico, né? Então, ele mostra que a linguagem... Isso também vem do iluminismo escocês, né? A linguagem evoluiu espontaneamente, sem ninguém planejar a linguagem. Então, isso é uma coisa liberal, ninguém diz... Essas são as regras do português, você vai falar assim, né? Isso é transmitido no conhecimento prático do dia a dia. Na política, coisas que fazem parte, que emergiram espontaneamente, sem ninguém, em particular, planejar isso, foram o direito de propriedade, o império da lei, como uma ideia boa de governança, né, todo mundo igual diante da lei. Então, tudo isso foi, ao longo de séculos, experimentado em vários lugares, né, a moeda também é outro exemplo de ordem espontânea, e eventualmente codificado nos lugares que gostam de um carimbo, né, como o nosso, os franceses, os ibéricos, né? Mas em outros lugares nem isso, né? Então, tem a tradição da common law, que é uma forma de ordem espontânea também. No geral, porque o que funciona acaba sobrevivendo e o que não funciona tão bem é descartado, você tem um viés um pouco mais favorável às liberdades políticas, individuais, etc., com formatos específicos em cada cultura, em cada situação. Muito mais do que
coisas que ofendem a liberdade, né, por assim dizer. Ótimo. Que não Próxima funcionariam pergunta do... ser descartadas. Fala. Não, posso para a próxima aqui? Pode, claro. O Arthur me falou que dá pra gente continuar respondendo aqui até o seu horário. Então, onde você puder aí. Eu não estou tão inclinado, assim, eu tô sentindo uma tensão acumulando lá atrás, entre Não, então fica diversos tranquilo aí. filhos. Quando você achar que já deu, você é só avisa aí a gente. Tá bom, Sem problema não. tá, joia. Pode pra próxima então? Pode. A próxima é do Arthur. E ele pergunta assim: Lucas, como você relaciona a ideia de ordem espontânea com a filosofia da ideia cosmonômica? A ordem espontânea é uma forma de positivação, tá? E ela acontece dentro de uma moldura criacional. Se nós observarmos a história e vemos que um certo arranjo deu errado, muito provavelmente é porque ele viola alguma norma criacional. Eu acho que é por isso, talvez, que a ordem espontânea tende, né, ao longo de séculos, tende a favorecer uma liberdade maior do que uma tirania, por assim dizer. Entendi. Interessante. A próxima é minha, e eu pergunto assim: uma regulação da educação, tal como feita pelo MEC, seria contrária à ideia de soberania educacional, ao enxergar que a educação é o dever do Estado ou é parte do Estado? Eu tenho um problema muito grande com a existência de um planejamento central de qualquer coisa. Então, por exemplo, para mim, eu estou falando do ponto de vista não doutrinário, né, do ponto de vista de prudência política e pragmática, né? Para mim, seria muito melhor ter uma regulação, se é para ter alguma, no nível municipal. Porque cada caso é um caso. Para falar a verdade, cada criança é um caso. Então, daí entra um outro ponto, que eu considero, do ponto de vista criacional, que a educação é primariamente dever dos pais. Agora, como a criança, agora vai ficar claro o meu viés reformado, né? Mas como a criança ela está numa relação de aliança com Deus, que é reconhecida pela igreja via sacramento, a igreja local também tem um dever limitado, porém existe um dever positivo na formação dessa criança até que ela se torne um adulto independente, tá? Inclusive zelando pelo bem-estar espiritual dela contra os pais, se for o caso, disciplinando os pais, né, se estão negligentes. Mas, para dar um exemplo, né, na província de Ontario, no Canadá, não existe o voucher que retorna o dinheiro dos impostos para baratear a educação privada. Então, as igrejas assumiram o compromisso, falaram assim, olha, você batizou criança, e a igreja tem um interesse, sim, na educação cristã dessas crianças, então cada família da igreja, independente do número de filhos, vai dar $1.000 por mês para bancar a escola. Tem família que tem 8 filhos, tem família que é idoso, que já aposentou, então... Tem família que acabou de casar agora. Todas elas fizeram um pacto e falaram assim, para que a escola seja viável, toda família, independente do número de filhos, vai pagar $1.000 por mês. Tá? E o prédio, a igreja ajudou a construir o prédio, fica do lado do prédio da igreja, do prédio da escola, com as instalações muito boas e tudo. Mas eu estou dizendo que isso não quer dizer que está sendo violada a esfera educacional, mas a esfera educacional, ela é cuidada pela família em primeiro lugar, pela igreja até um certo ponto, né? E se o governo quer fazer alguma coisa para ajudar, eu acho que a pior coisa que ele pode fazer é determinar currículo, determinar como tem que ser o prédio. Lá em Brasília, o sujeito não sabe o que acontece na cidade aqui, para saber o que é viável, o que não é viável, em termos de construção. Agora, tem as coisas que o Estado pode fazer que envolvem educação, que não são educacionais, né? Mas tem abuso de criança acontecendo, aí o Estado vai lá e prende, porque é um crime, é uma questão de justiça pública, não é educacional exatamente, tá? Então, por isso que eu acho que pela questão do planejamento central não funcionar muito bem, em geral, para qualquer coisa, e pela questão
da própria natureza da educação ser diferente da natureza da justiça pública, né? Eu acho que se você parar para pensar bem, você vai ter você vai ter que defender uma separação entre Estado e escola, né? Não necessariamente escola sem partido, né? Mas assim, Estado separado da escola, igual tem igreja separada da escola e Estado separado da escola. A contraparte disso se o Estado é dono de escolas, ou se ele regula escolas, controla escolas, e a missão dele, criacional, é a justiça pública, ou governo civil, né, é a justiça pública, na verdade, uma escola do Estado, um hospital do Estado, etc., ele não está educando ou salvando vidas, ele está implementando política pública, que é decidida pelos ventos da democracia, né? E aí, assim, se você não gostava do governo até 2018, né? Até 2019, e fala assim, agora com a pessoa certa ali, vai tudo mudar. Você ainda não entendeu, né, essa dinâmica, porque não é colocar a pessoa que tende para a direita ou para a esquerda lá em cima que vai resolver esse problema. É que o sistema está montado de uma forma que dá muito poder a quem está ocupando esse assento, né? A minha ideia seria, primeiro, devolver esse poder para o nível mais local possível e depois pensar em soberania de esferas e separação entre as coisas, né? É mais fácil você fazer a devolução, do ponto de vista pragmático, né? E depois fazer a separação. Eu pergunto isso porque eu lembro de umas aulas que eu tinha sobre direitos sociais, fundamentais, que na aula de educação a professora tinha colocado bem enfaticamente que a educação, enfim, seria a responsabilidade principal do Estado, depois das famílias, enfim, dos pais. Então é como se fosse uma prerrogativa do Estado mesmo. Não, então, isso só mostra como a Revolução Francesa realmente permeou toda a história política do Ocidente desde que ela aconteceu, né? Porque isso antes não era o caso. Ninguém pensava assim, né? Então, é um fenômeno relativamente recente. E, portanto, não pode ser considerado criacional, eu acho. Tem essa... quer dizer, todas as pessoas bem educadas, gênios, etc., que consigo pensar, vieram antes da Revolução Francesa, e com educação em casa, ou então na paróquia, né? Não tem muita... Quer dizer, de lá para cá, a qualidade tem caído bastante, o currículo das escolas. Então. Eu, por exemplo, eu sou professor universitário, né? Mas no século XVII eu não poderia ser professor universitário de jeito nenhum, né? Com o tipo de pano de fundo educacional que eu tive, né? Até porque a educação começa a ser regida por uma dinâmica mercadológica também, né? Somado a isso. Tem esse outro fator também, né? Hoje, que eu acho que não é necessariamente... Aí eu tenho uma divergência com colegas, né? Dentro do movimento, mas se você olhar para políticas de democratização do ensino superior, né, para ficar no ensino superior, ele promove uma ideia que não é exatamente a ideia original da educação universitária, que é a ideia de você educar para poder ter uma profissão, né? Isso era nas associações, nas guildas, na relação mestre-aprendiz, escolas técnicas. O sistema alemão diferencia isso, eu acho que é mais interessante. Então, se você tem vocação acadêmica, você vai e faz um curso universitário, mas se não tem, vai fazer um aprendizado de uma carreira, né? Normal isso. Seria normal, é normal em vários países, né? Aqui não, aqui tem que ter curso superior para tudo, né? Porque isso tem várias distorções, né? Uma delas é essa ideia de democratizar o diploma, né? A outra é a ideia que a gente adora um carimbo. E isso, de alguma forma, representa mais do que só o carimbo em si, né? O que eu acho meio engraçado, né? E a outra é que existe reserva de mercado para várias profissões, que é a conquista de lobby dessas profissões que querem excluir concorrência, né, e manter altos seus salários. Então, é exatamente a coisa que Kuyper criticava, né? Ele falava assim, quando o Estado fica distribuindo favor, né, você pode ser dessa profissão, você não pode, tal. Aí você tem a exclusão, né, do acesso a essas
Bom, enfim, daria para a gente conversar muito sobre isso, mas eu acho que o problema não é que o MEC está deixando abrir muita faculdade. É que a gente perdeu a ideia do que é uma faculdade, porque a gente acha que ia ter um papel carimbado para ter uma profissão. Né? Então, assim, e não é o governo que vai ensinar a universidade o que é ser universidade. Também não acho que é por aí. Então, nos Estados Unidos tem um sistema de avaliar a qualidade e credenciar, né, os cursos que não passa por Ministério da Educação. É um sistema descentralizado, não empresarial e não governamental, e regional, inclusive. Então, e baseado em várias agendas. Tem entidades que vão credenciar diplomas de universidades cristãs, então os critérios que eles usam são diferentes de outras entidades, por exemplo. Né? E tudo isso é privado, não é privado, é sem fins lucrativos, né? São entidades que têm a sua equipe de especialistas em política educacional, etc., que vão avaliar a qualidade dos currículos, né? Provando que não precisa de ter um ministério. Aliás, o Ministério da Educação americano é muito recente, e a subsecretaria para a educação superior é muito recente na história. Legal. Pode ser uma última aqui? Claro. Não, até umas 2 ou 3, se quiser. Ah, então beleza. Essa aqui é bem rápida, só indicação de livro, porque o Adriano, quando você estava falando de Hayek, ele perguntou qual é o livro ou os livros de Hayek que você tinha mencionado. Tá. Que eu tinha mencionado é um ensaio dele sobre tradição, razão e liberdade, acho que não nessa ordem, o título, de 1958, que está num livro que em português chama Os Fundamentos da Liberdade, mas em inglês é The Constitution of Liberty. E um outro é uma obra de vários volumes, chama Law, Legislation and Liberty, né? Lei, Legislação e Liberdade, que eu acho que também tem em português, mas eu nunca vi, porque essa é raridade lá dos anos 80, que ninguém nunca mais publicou depois, né? Então, são as duas que eu recomendaria, tá? Agora, é um pouco complicado, porque escreveu no final da vida e teve muita mão de editor nisso, mas tem a Ilusão Fatal, que está em português, né, com esse título, que eu acho que é uma obra muito importante, porque levanta ideias muito importantes que você não vai ler em panfleto liberal, libertário de hoje em dia. Né? O pessoal que costuma ler alguma coisa liberal hoje, ou divulgar isso, fica num outro tipo de assunto, normalmente não toca em questões de civilização, de valores, etc., que Hayek toca, né? Inclusive, Hayek não era cristão, mas ele, dizem as más línguas, que por ter sido batizado católico, né, ele foi ver o Papa João Paulo II num evento que ele organizou uma semana para vencedores católicos do Prêmio Nobel. E logo depois saiu a encíclica Centésimos Anos, né, com a parte econômica bastante hayekiana. Então, eu tenho um colega tcheco que estuda isso, né, estuda a história desse período, e ele fala que Hayek escreveu essa parte. É interessante ter escrito a parte da encíclica papal, né? Legal. Aqui é mais um comentário, mas acho que seria interessante se você desse uma esclarecida, e é um pouco mais polêmico. A Sara, ela comenta assim: ótimo lembrete, Kuyper era racista. Já tem esse movimento do pessoal falando que ele era racista e tal. Se puder falar um pouco sobre. Não, Anthony Bradley, que é um teólogo negro muito bom, de King's College de Nova York, fez um estudo sobre Kuyper, raça. Ele é kuiperiano, inclusive. E eu acho que, para mim, ele e Vincent Bacot também é outro, Bacot, B-A-C-O-T-E, são dois que tocam nesse assunto, né? E eles não tem desculpa, né? O Kuyper realmente cria numa ideia que era muito comum na época, hoje ainda bem que não, né? Mas que aquela separação entre Sem, Cão e Jafé, depois do dilúvio, né, levou a algumas raças. Na verdade, não é raça, levou algumas raças de pessoas a desenvolverem culturas diferenciadas.
E aí ele liga essas culturas intelectualmente muito frágil, né, essa ligação, ele liga essas culturas a países da África, da Ásia, etc. Né, os semitas, obviamente, as pessoas brancas, e fala que foram as que desenvolveram a cultura mais avançada, né. Então tem uma ligação entre raça e cultura aí que ele defende, que era uma ideia comum lá do século XIX, mas o Bradley e o Bacon falam, e eu concordo, né, não tem desculpa, né, estava errado. Do ponto de vista teológico é frágil, não tem como defender isso. Do ponto de vista científico também não tem muita base, e não tem razão nenhuma para quem gosta de Kuyper abraçar essas ideias hoje, e também não conheço ninguém que abrace. Então é uma coisa que você faz, né, a estátua dele já foi derrubada, tá, na FU. Eu fui quando ela ainda estava lá em 2011, agora não está mais, já que é o assunto em voga, né. Mas, enfim, parece que tem uma pergunta relacionada a isso, né, sobre a África do Sul. Aqui no... Canal Então, do Zé. mas tem uma antes do Paulo Roberto, Tá, fala. que vai ser a última pergunta por culpa da próxima palestra. Tá bom. A pergunta do Paulo é assim: Lucas, qual seria a opinião deste tipo de liberalismo, as ideias de direitos fundamentais sociais, como aqueles amplamente listados em nossa Constituição, sobre deveres do Estado para com essas questões? Isso daí é coisa do direito, né? Mas no entendimento da filosofia política liberal, você não pode ter direitos que contradizem, né? Então, a ordem espontânea, o common law, etc., eles ao longo dos séculos, eles vão eliminando as contradições. Então, se você fala que existe um direito à educação, quem que vai pagar por isso? Aí você fala, não, existe o direito à propriedade, mas existe o direito à educação. E aí você vai ter que tirar de uns para poder dar para o outro, para ter a sua educação, se isso é um direito, né? Mas você fala, existe o direito à saúde também, né? Você começa a complicar muito isso, com direitos contraditórios. Aí você inventa a função social da propriedade como um asterisco aí que permite, né, dar uma de Stalin de vez em quando e expropriar as pessoas. Então, isso não é muito compatível, tá, com a ideia liberal clássica. Na ideia liberal clássica, você tem comunidades que são formadas, não indivíduos se virando, tá? Esse de indivíduos se virando e caridade é errado, é uma ideia do liberalismo racionalista, inclusive. No liberalismo clássico, as comunidades se formam para se apoiar mutuamente. E até meados do século XIX, até o final do século XIX, isso era muito comum, né? O estado de bem-estar veio e quebrou isso tudo. E o Estado napoleônico primeiro, e depois o Estado de bem-estar quebrou isso tudo. Você tinha ordens de caridade, associações de homens para se ajudarem mutuamente, para sustentar suas famílias. Na era vitoriana tinha muito disso. Cooperativas de seguro, no caso de acontecer uma situação de desemprego, de miséria, né, eles já estavam pagando um pequeno seguro entre eles, né, comunitário e cooperativa, para poder se apoiarem. Então, inclusive para pagar a educação, para ter bolsas de estudo, as paróquias deixavam, igual eu falei dessa igreja no Canadá, né, mas isso era muito comum, né, inclusive como aplicação do quarto mandamento, de guardar o dia do Senhor, fica no Catecismo de Heidelberg, fica isso, coisa de 1500 alguma coisa, né, fica claro que as igrejas têm que apoiar a educação teológica dos seus ministros. Então, tem vários exemplos, assim, hospitais, mesma coisa, né? Hoje isso tudo definhou por vários motivos, não dá para explorar esses motivos, mas a maior parte desses motivos são de ordem política. A nossa Constituição contradiz essa ideia mais clássica? Eu, pessoalmente, creio que sim. E também acho que seria... por prudência, não seria a melhor coisa simplesmente jogar fora a Constituição e pensar numa coisa de novo do zero, né? Mas, não sei, se não me engano, foi Ives Gandra, né, um dos que estavam presentes lá, que escreveram o texto, né, falou que a Constituição de 88 é liberal e, no final das contas, ela foi distorcida nas interpretações posteriores e tal. Enfim, do ponto de vista político, não dá para cumprir tudo que ela fala, pensando em o que econômico e político, porque existe escassez, e não é escrevendo no papel que você vai suspender a lei criacional da escassez.
né? Então, não tem como. Agora, o que isso quer dizer na prática? Não sei, tá? E do ponto de vista do direito, a minha resposta não é satisfatória. Então, para quem trabalha com direito, tem que usar uma outra linguagem para poder debater a Constituição, né? Mas é o que nós temos e no momento atual de crise, etc., né, o melhor é achar o que é estável, né, e que está fixo e analisar a mudança a partir dele, né, e não questionar tudo, que é o que o revolucionário fazia, inclusive, faria. O Arthur me mandou mensagem aqui falando para fazer mais uma pergunta. E aí tem uma aqui que, se você puder. Tem uma da África do Sul que essa aí, dá essa para... aí. E tem uma do reconstrucionismo que eu vi aqui, duas, né? Tá bom. Então, a crítica feita ao neocalvinismo favoreceu a apartheid na África procede até certo ponto, porque foi uma teologia pública reformada de presença ativa na sociedade, citando a ideia de separação das coisas, que articulou uma justificativa religiosa para a prática que já tinham decidido que iam fazer, que era o apartheid, né, que foi na igreja mais liberal, inclusive, da África do Sul, onde isso foi articulado, que depois publicamente se arrependeu e denunciou essa visão. Agora, Kuyper, ele não usa, até onde eu saiba, até ele escreveu muito, né, não dá para saber 100%, mas até onde eu saiba, ele não usa a ideia de esfera de soberania para defender o que o apartheid defendia, que era o desenvolvimento de culturas separadas, em espaços separados, na vida pública e geograficamente separados. Tá? Então, essa ideia, que é uma ideia, inclusive, que apoia essa ideia de reservas indígenas aqui e tal, mutatis mutandis, né? Mas é uma ideia, não era uma ideia racial, uma ideia cultural, que acaba correlacionando, e linguística, né? Que acaba correlacionando com a questão racial, e depois virou racial mesmo, né? A gente falando de apartheid, que começa em 48 e termina em 94. Tá? As igrejas reformadas mais ortodoxas na África do Sul nunca abraçaram essa ideia na sua teologia pública e na sua... Até porque nessas igrejas reformadas mais tradicionais, a igreja não se manifesta com documentos, resoluções, nem nada. Ela tem as 3 formas de unidade, o resto é questão de disciplina na igreja local. A igreja não precisa de ficar tendo opiniões sobre todas as questões do dia a dia. O que pode ser criticado, mas eu acho que é sábio. E aí a questão do reconstitucionismo, né? Possível articular a reflexão do movimento reconstitucionista norte-americano com a proposta do Everdiana. Houve uma tentativa, mas no final... O reconstrucionismo é criticado pelos neocalvinistas hoje, por ser um movimento de direita, então os neocalvinistas hoje não são, né? Lembrando que houve uma ruptura com as origens do movimento reformacional, que foi toda a explicação que eu dei aqui. Também a teologia deles é criticada, por ser uma teologia que, na visão reformacional, ignora defende mais a continuidade do que as rupturas importantes na história redentiva, né? Então, a lei do Antigo Testamento para uma comunidade que era pouco diferenciada entre comunidade eclesiástica e comunidade civil, né? E hoje a gente tem uma diferenciação maior. E o movimento neocalvinista, ele entende que um dos pressupostos da vida em sociedade hoje é o pluralismo de princípios. Então, há vários grupos sociais, hoje, cada um com a sua cosmovisão, que teria o direito de coexistir na sociedade moderna. O que, na visão reconstrucionista, não é o ideal. Tá? Não é que hoje seja aplicável a visão reconstrucionista de eliminar essa pluralidade, mas um dia, quando o evangelho for tomando conta do mundo, na visão reconstrucionista, não haveria espaço para a pluralidade de religiões, sendo que a gente não teria países também, né? A gente teria comunidades locais governadas pela lei bíblica com uma diversidade de interpretação. Então, você não gosta
da sua cidade vai para outra, que tem uma nuance um pouco mais diferenciada. Mas a religião aqui vai ser, sei lá, presbiteriana, em outro lugar vai ser outra, e assim por diante. Entendi. Bom, só uma indicação antes. Quanto a esse de pluralismo e princípios, a gente tem um artigo lá no nosso Medium, nosso blog da Juliana, que é nossa colega, falando sobre isso também. Bom, Lucas, Isso, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou eu para a que gente. agradeço. Agradeço a sua esposa também, Tá, de joia? conseguir cuidar das suas filhinhas enquanto você está aqui. E a gente se coloca à Beleza. disposição como grupo, o Grupo Direito Informacional, a gente se coloca à disposição para trabalhar junto com você e com a ARCAP e tomar à disposição, então. Ok, igualmente, vamos manter Obrigado. contato aí. E obrigado Vamos a todos. conversando. Tchau, tchau. Falou. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau. Bom, prosseguindo aqui com o nosso fórum, agora vai ser a palestra do Anderson. Vou esperar o Arthur entrar aí. O Anderson direto, então. Então, bora. Bom, esse aí é o nosso colega, é o vice-presidente do grupo, junto com o Arthur.